Boa noite, primeira IPI. Vou tentar de novo. Boa noite, primeira IPI. Graça e paz em nome de Jesus, amém? Deixa eu passar, que eu acho que é melhor. Passou. Graça e paz em nome de Jesus, amém? Estou acompanhado aqui da minha esposa, que orou pelas crianças, a Mari, né? A minha melhor parte está aqui. E tem um filho, Luca, de 11 anos, ficou lá em Presidente Prudente. E a gente pastoreia a IPI, a primeira IPI de Maracaí, só tem ela, não é? É uma cidade de menos de 13 mil habitantes, que fica próxima a Assis, São Paulo, Marília, Presidente Prudente, aquela região do oeste paulista. E é muito bom a gente estar aqui com vocês nessa noite. E eu tenho plena convicção, e eu creio que você tem também, que só pelo fato de nós estarmos aqui hoje, já é um fato e já é um tempo de bênção de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Amém. Tem um hino antigo, né, que fala, e acho que a gente canta de vez em quando, que diz chuvas de bênçãos. E eu tenho convicção, queridos, que essa noite há de ser uma noite de chuvas de bênçãos sobre o nosso coração. Amém? E eu queria fazer uma dinâmica com vocês sobre essa questão das chuvas de bênçãos, porque a chuva geralmente ela começa assim bem devagarzinho, né? Depois ela vai tomando forma, depois ela vem torrencialmente, né? Então eu queria que você pegasse um dedinho seu assim, ó, e começasse a bater na palma da sua mão. Faz isso para mim. Olha o barulhinho de chuva começando aí, ó. Agora a chuva pode aumentar, né? Deus está derramando um pouquinho mais. 2 dedinhos assim, ó. Ó. Agora ela está ficando um pouquinho mais forte. Deus está derramando mais bênçãos sobre a sua casa, a sua família. 3 dedinhos, ó. Ó. Só falta o cheirinho da chuva, né? Agora sim, Deus resolveu assim derramar bênção sobre medida. E eu quero que você aplaude ao Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É bênção. Eu vi que algumas músicas assim, tinha gente que dava uma puxadinha na palma assim, ó. Tem que puxar, irmão. Jesus não merece só nosso aplauso, não. Ele merece tudo aquilo que nós temos e somos para a honra e glória dele. Amém? Então, é isso. Eu quero compartilhar com você. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, lá na carta de Hebreus, capítulo de número 13. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 8. Hebreus 13. Capítulo 13, do verso de número 1 ao verso de número 8. Hebreus 13, do verso 1 ao verso 8. Se a sua tradução bíblica estiver diferente da minha, não tem problema, tá bom? Eu expliquei hoje de manhã. Há muitos anos eu uso a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, por conta de que, assim, na nossa caminhada ministerial, que são 23 anos, uma coisa forte que Deus tem colocado para nós é a parte de evangelização e discipulado. Então, quando pessoas mais novas, pessoas que não têm um berço cristão como eu tive o prazer de ter, elas chegam, às vezes uma linguagem um pouquinho mais antiga complica, né, pastor? Não sei nem falar português direito e tal, ficou complicado de ler tudo isso. Então, essa tradução ela é mais facilitada. Claro que quando a gente vai estudar, a gente vê outras traduções, versões e complementa com isso. Mas acompanhe aí, por favor, Hebreus 13, do 1 a 8, diz assim: continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Lembrem dos presos, como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembrem-se dos que sofrem, como se vocês estivessem sofrendo com eles. Que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm. Pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos: o Senhor
é quem me ajuda. Eu não tenho medo. Qual mal pode alguém me fazer? Lembrem-se dos seus primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram e imitem a fé que eles tinham. Último versículo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, que tempo precioso aqui juntos como igreja, como comunidade. Já temos sido ministrados pelos cânticos, pelas orações, pelas leituras, Senhor, e que o Senhor continue a ministrar o nosso coração agora, Pai, nesse momento do compartilhar da Tua palavra, Senhor, lida e comentada aqui entre os irmãos e as irmãs, Senhor. Que o Senhor tenha graça e misericórdia da minha vida, que eu seja um canal do Teu Espírito Santo, apesar de mim, das minhas falhas e pecados e limitações, Senhor. Mas eu creio e tomo posse para isso na minha vida, que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Também, Pai, abençoa as mentes, ouvidos e corações para receber essa palavra. Que não seja só um sermão unicamente, mas seja, Senhor, um semear da Tua palavra no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema que eu quero conversar com vocês nessa noite, queridos, é como agradar a Deus. Como agradar a Deus. Eu não sei você, mas é muito difícil para mim, e eu acho que para você também, para nós todos, conviver com gente desagradável. Não é? E tem gente desagradável. Faz uma pausa aí, pense em alguém bem desagradável agora, bem. Pensou? Amém? Você já pensou em alguém bem desagradável? Agora feche seus olhos e ora por essa pessoa. Estou falando sério. Senhor, abençoa esse desagradável. Agora, em nome de Jesus, que ele se torne agradável, que ele se converta, que ele mude o coração dele. Estou orando sério, viu, irmãos? Em nome de Jesus. Ponto, voltando aqui. Desagradável é o mesmo que aquele que causa desprazer, aquele que traz mal impressão. E esse texto que a gente leu aqui, e eu não sei se você percebeu a menção que a gente fez em Hebreus 11, agora há pouco, fala sobre como agradar a Deus. Como agradar a Deus. Quer dizer que existe uma fórmula, e a Bíblia nos dá, existem procedimentos, existe um jeito de agir e viver que agrada o coração de Deus, e é isso que o Senhor quer ministrar ao nosso coração nessa noite, como nós podemos agradá-lo. Porque uma das nossas funções, como adoradores que o adoram em espírito e em verdade, é que nós sejamos agradáveis a Deus. Porque por vezes, queridos, pode ser que a gente esteja sendo desagradável. Ou que a gente esteja desagradando ao Senhor. Nós precisamos agradar a Ele com as nossas vidas e, consequentemente, sermos pessoas agradáveis no dia a dia, nos ambientes, na casa. Enfim, já percebeu que às vezes a pessoa se torna cristã, ou se diz cristã pelo menos, e ela se torna super desagradável? Era uma pessoa super gente boa, super tranquila, de repente me tornei cristã, e aí dependendo do contexto que ela está, do ambiente que ela está, ela se torna intragável e desagradável. A gente passou por uma experiência, alguns de vocês conhecem meu pai aqui, vocês estão vendo a semelhança, que é o pastor Paulo Damião, né? Gordinho, careca, enfim, alguns conheceram ele e veio aqui já algumas vezes, encontro de casais. Meu pai passou por uma experiência lá em Prudente, onde um colega dele, né, um amigo dele, que não era cristão, falou: pastor, é o seguinte, eu tenho um cunhado, ele era muito gente boa, mas muito gente boa. Mas assim, ele se tornou crente. E ele está insuportável, pastor. Se for para ser crente assim, eu não quero. Aí meu pai, mas o que aconteceu? Então, pastor, a gente sempre comemorou o aniversário do meu filho, sobrinho dele, numa boa, aquela festança de família, churrasco. Nossa região é a região do churrasco, né? Capital do Nelore Mocho no Brasil é Presidente Prudente, de onde a gente vem. Então, assim, nem tem churrascaria chique lá, porque não precisa, é comum, né? Então,
tivemos lá um churrasco, e ele chegou lá, e de repente a gente foi puxar os parabéns para o menino lá, e ele pediu para interromper, dizendo que cantar parabéns era do diabo. E aí causou uma confusão na festa, eu discuti com ele, mandei ele embora de casa, e agora a gente está sem se conversar. Um cristão que se tornou, ou um pseudo-cristão, desagradável. Nós temos a função, em adoradores que somos, em agradar a Deus. Quando a gente vai para o livro de Hebreus, queridos, ela é uma carta, mas ela é muito mais um sermão. Se você for analisar o livro de Hebreus, ele se parece com um sermão, com alguns pontos, aonde o escritor de Hebreus vai tratar alguns assuntos da igreja, mas existe algo muito interessante nesse contexto. O escritor de Hebreus, ele escreve para cristãos desanimados. Inclusive, alguns deles estavam se tornando desigrejados, que é uma coisa que tem acontecido muito nos nossos dias. Deixaram de frequentar os cultos, deixaram de frequentar as reuniões. Lá no capítulo 10, versículo 25, você vai ver isso. Na sua grande maioria, eles eram de judeus convertidos ao cristianismo, que estavam pensando em voltar para a antiga religião por conta das perseguições. Ora, naquele contexto, o cristianismo era perseguido, era considerado uma seita. Muitos cristãos, você sabe, eu sei, morriam porque se declaravam cristãos. Quantos foram comidos pelos leões? E assim a história nos conta. E alguns estavam querendo pular do barco, abandonar e dizer, eu vou voltar para lá, vou voltar a ser judeu, que eu não tinha problema. E eles são advertidos nessa carta, nesse sermão, ao fazerem isso, que eles se tornariam inimigos de Deus, não sendo de fato cristãos. Capítulo 6, versículo 6. A grande mensagem de Hebreus é que Jesus é a perfeita revelação de Deus, é superior a tudo e a todos. Em Hebreus a gente tem a lista dos heróis da fé, Hebreus 11, para encorajar os leitores a seguirem o exemplo dessas pessoas que foram fiéis ao chamado de Deus. O mesmo serve para nós. Nesse contexto, a gente não tem só dicas, mas a gente tem a direção de como sermos agradáveis a Deus. E o texto já começa dizendo o primeiro aspecto, que é amando continuamente uns aos outros. Versículo 1, que a gente leu do capítulo 13, vai falar sobre isso. Então, o primeiro aspecto, a primeira direção que Deus dá para mim e a você, de como nós somos agradáveis a Ele, é quando a gente pratica o nosso amor uns aos outros. E é bonito de falar isso, é legal de falar isso, é bacana de falar isso, mas não é fácil viver dessa forma. Porque é fácil a gente amar quem a gente gosta. É fácil a gente amar quem pensa igual a gente. É fácil a gente amar quem torce para o mesmo time que a gente. Eu e o Paulo estávamos vindo do carro lá, ouvindo o rádio, e no finalzinho o Tiquinho fez o gol, nós dois gritamos dentro do carro, as mulheres lá estavam, meu Deus! Ah! Aí anularam o gol de novo, eu falei, oremos pelos santos. Enfim, é importante a gente entender essa situação, queridos. Uma das expressões que mais a gente tem no Novo Testamento é uns aos outros. E quem é o seu próximo? Para que você ame. O seu próximo é aquele e aquela que Jesus coloca no seu caminho todos os dias. E são esses que Jesus diz que a gente precisa e deve amar para agradá-lo. Preste atenção, amar não quer dizer que você concorda com tudo. Amar não quer dizer que você entende da mesma forma. Amar não quer dizer que, às vezes, por algum tipo de posição, ou talvez estilo de vivência, quer dizer que você concorde, ou que a palavra concorde, inclusive. Porém, a palavra diz que nós devemos amar uns aos outros. E tem um detalhe, continuamente. É como se fosse o gerúndio, né? Andando, caminhando, é sem parar. É sem parar. Esse amor não pode ser fingido. Esse amor não pode ser conveniente. A gente tem muito amor conveniente hoje em dia, né?
Eu amo desde que seja conveniente para mim, para minha empresa, para o meu bolso, para o meu dia a dia. Precisa ser um amor constante e contínuo. E o verbo que está aí, queridos, é o mesmo verbo que Jesus usa para dizer quando Ele nos ama, que é o amor ágape. Existem tipos de amor, mas é esse amor que Jesus quer de nós, uns para com os outros, porque é o amor que Ele amou a igreja. É o amor incondicional. É o amor que se doa, sem esperar nada em troca. Não é nada fácil amar dessa forma. Por isso, e para isso, precisamos e nós dependemos da manifestação do amor de Jesus em nós, para que isso seja replicado através de nós e no nosso próximo. Por isso e portanto, querido, ame. Ame. Isso agrada a Deus. Quando você deixa de amar, quando você passa a odiar, isso desagrada o coração de Deus. Ninguém está dizendo que isso é fácil. Ninguém está dizendo que isso é tranquilo, mas eu estou dizendo em nome de Jesus para você que isso é possível, porque o Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você enche o meu e o seu coração do amor dele. Eu fico às vezes me perguntando, e talvez você também, mas eu me pergunto muito, como é que Jesus me amou? Não é verdade, irmãos? Nós não merecíamos esse amor. Eu tenho um amigo que fala assim, Deus é bom, nós é que não presta. E não é verdade? Paulo diz assim, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal está ao meu redor, é contínuo. Você quer agradar o coração de Deus? Ame. Incondicionalmente. Ame o seu próximo. Ame um ao outro. Ame. Mas também o texto diz que para sermos agradáveis a Deus, nós precisamos receber bem as pessoas. O segundo versículo aí lido vai falar sobre isso. E está aí alguma coisa e algo que faz a diferença. Você já foi numa loja e foi mal atendido? Não precisa levantar a mão, não. Você voltou naquela loja? Não. Por quê? Porque você não foi bem recepcionado. Eu tenho esse jeitinho aqui meu, né? Baixinho, fortinho, tal. Enfim, não tem pescoço, né, irmão? Vocês estão percebendo? Enfim, então, eu sou calorento demais. E, enfim, eu vou em algumas lojas, assim, às vezes estou mais de boa, de folga, com a minha bermudinha, camiseta e tal. E as pessoas olham assim e falam, ixi, isso aí não deve ter nada, não. Já aconteceu com você? Receber bem as pessoas. A gente está em Maracaí há 7 anos, uma cidade muito pequena, e uma característica muito bonita da nossa igreja ali é a recepção das pessoas. E eu comecei lá, eu disse hoje de manhã um pouquinho, vou ser sucinto. A gente foi lá para um projeto de renovação da vida da igreja. Ela estava passando por muitas e muitas dificuldades. Ela tinha pedido ao presbitério para voltar a ser congregação. E o pastor Juliano, que era o presidente do presbitério na época, quando ele me convida para ir para lá, ele diz assim, olha, Tiago, nós temos uma expectativa de no máximo 3 anos, senão vamos fechar. Então a gente foi dentro dessa realidade, uma igreja que quando a gente chegou lá, tinha uma frequência de 8 a 10 pessoas nos cultos. E hoje, para a honra e glória do Senhor, queridos, depois de quase 7 anos, a nossa frequência são 55, 60 pessoas, e Deus tem trazido gente nova, e uma das frases que mais eu tenho ouvido, pastor, eu fui muito bem acolhido aqui, eu fui abraçado aqui. Isso faz diferença na vida das pessoas, queridos. Receber bem, isso agrada ao coração do Senhor. E veja bem, é preciso receber bem, independentemente de quem seja, independentemente de como essa pessoa esteja. Ela pode estar cheirosa ou fedida, ela pode estar bonita ou feia, ela pode estar bem ou mal arrumada, mas nós, como igreja de Jesus, temos a função de agradar a Ele, recebendo bem as pessoas.
uma frase que eu uso para Maracaí, e eu tenho alguns amigos, não vou ter a audácia de dizer que é minha, longe de mim isso, mas alguns amigos e irmãos têm usado parecido, né? Eu falo, IPI de Maracaí, lugar para pertencer. Percebeu o meu R aqui, né, gente do interior? Agora, mandei bem, hein? As pessoas estão atrás de um lugar que elas pertençam. E a sua recepção e a minha para elas, não só na porta, mas no dia a dia, vai fazer toda a diferença. Seja educado, seja cortês, seja proativo, seja gentil. Às vezes você não teve um dia difícil, mas a pessoa não tem nada a ver com isso. Isso faz com que as pessoas fiquem e permaneçam. Trazendo para o contexto de igreja, isso faz com que as pessoas fiquem e permaneçam na igreja. O texto vai falar também sobre abrir a porta da sua casa. A minha mãe, diferente da Mari, a minha mãe odeia microfone com toda a sua força. Mas a minha mãe tem um dom espiritual, e isso é bíblico, de receber as pessoas. Ela ama fazer isso. A Mari sabe disso. A casa dos meus pais é cheia de gente. Eu tive um privilégio, né, de receber muita gente boa na minha caminhada, desde pequeno. Pessoas como o Dr. Russell Shedd, várias vezes, né, já falecido. Pessoas como o pastor Jeremias Pereira. Pessoas como o pastor Hernandes Dias Lopes, várias vezes. E por aí vai. Mas um que me marca muito, e vocês conhecem bem, que eu falo que é o nosso Silvio Santos da IPI, pastor Messias Anacleto Rosa. Maravilhoso, né? Olhe na minha direção. Não é assim? E o pastor Messias, por várias vezes, Prudente de Londrina não é tão longe, ele ia muito para Prudente, agora ele está bem velhinho já, e assim, o conselho, vamos colocar o pastor num hotel para ele ficar tranquilo. Ele falava, não, eu quero ficar na casa da Leia, porque a Leia cozinha bem demais. Prepara o quarto. Minha mãe é daquelas que preparava o quarto, colocava um mimozinho assim. Aliás, irmãos, agradecer aqui a nossa recepção da igreja do Paulo e da Cibele, em especial, né? A gente está no apartamento deles. Eu cheguei, gente, tinha um negocinho com o adesivinho do Santos com a Amandita. Ela não sabia, lógico. Eu sou fã de Amandita. Vocês estão percebendo que eu sou fã? Eu pareço uma Amandita, talvez. Não é? Maravilhoso, um negocinho lá com nossa, eu falei, gente, não dá nem vontade de usar. Tudo bonitinho, então isso me marcou muito. E o texto fala sobre isso, abra a porta da sua casa. Mas recepcione bem as pessoas, isso agrada o coração de Deus. Parece um negócio simples, irmãos, mas isso faz com que pessoas permaneçam e fiquem. Permaneçam e fiquem, isso agrada a Deus. O terceiro aspecto que o texto mostra é, lembrem-se dos que sofrem. Você conhece alguém que sofre? Não precisa levantar a mão. Você já passou por sofrimento na sua vida? E o texto está dizendo que agrada a Deus quando eu me lembro daqueles que sofrem. Ele vai falar daqueles que estão encarcerados e presos e também dos que sofrem. E olha lá, nesse primeiro aspecto, falando dos presos, dos encarcerados, pode deixar ela aqui, está de boa. Só eu não pisar nela, né? Você precisa entender e lembrar, queridos, que era normal e comum, pelo fato de você ser cristão, você ser preso. Quantas vezes Paulo foi preso? Quantas vezes Pedro foi preso? Quantas vezes os cristãos historicamente foram presos? Várias vezes, só pelo fato de serem cristãos. E o texto está dizendo, lembrem-se desses que são presos. Olha só que detalhe interessante, a igreja reuniu, levantou uma oferta para pagar a prisão domiciliar do apóstolo Paulo, porque era assim que funcionava no contexto dele. Nós precisamos nos lembrar dessas pessoas, os presos literalmente, mas aqueles e aquelas que talvez estejam presos em outras coisas da vida. Lembrem-se deles, estejam com eles. Talvez, em nome de Jesus, que bênção, que talvez foi longe do seu contexto, da sua família, mas a gente como pastor, a gente acompanha famílias cristãs,
que às vezes tem o dissabor de um filho, uma filha, enveredar pelo mundo das drogas. Eu já passei por isso várias vezes nesses 23 anos de ministério. Irmãos, é triste. De repente some as coisas da casa para vender, para consumir droga. De repente a pessoa chega violenta e é um barulho, é um negócio complicado. Lembre-se desses. Isso agrada o coração de Deus. Pessoas, porque amavam a Jesus, elas foram presas nesse contexto. E a ideia aqui, queridos, é que a gente precisa se colocar no lugar dessas pessoas. O autor também disse que nós precisamos nos lembrar daqueles que sofrem. Quem que não sofre? Quem nunca sofreu? Eu recebi mais uma vez uma ligação hoje, eu não vou citar o nome aqui, porque eu sei que está gravando, depois vai transmitir. Eu tenho um amigo de infância, irmãos, presta atenção nisso, ele é milionário. O pai dele foi um grande fazendeiro, com muitas fazendas, já falecido há muito tempo, e o pai dele teve várias famílias, e faz mais de 20 anos que o pai morreu, e ainda não resolveram tudo judicialmente da família, porque era muita coisa. E esse amigo meu de infância tem tudo, tem absolutamente tudo. E a Mari é prova disso, ele me liga todo santo dia. Ele está há mais de 4 anos com depressão, por conta de um amor não correspondido. E na cabeça dele não entra isso, por conta de que ele dava tudo, ele providenciava tudo, e está sendo um trabalho, porque ele mora em outra cidade, ele mora em Prudente, eu moro lá em Maracaí, ele me liga todo dia, e esses dias eu tive que juntar ele na parede e falar assim: ô fulano, você precisa procurar um psiquiatra, porque senão vai dar problema. Ele começou a falar uns negócios esquisitos, estranhos, e glória a Deus ele procurou. Ele está tomando 3 remédios já faz algumas semanas, e ele me ligou esses dias e falou: Tiagão, melhorei. Eu falei: glória a Deus. Mas ele vivia no mundo de sofrimento, tendo tudo. Não lhe faltava absolutamente nada. Então não é só quem não tem que sofre, é quem também tem. E agrada ao Senhor a gente se colocar no lugar dessas pessoas, porque eu tenho certeza, isso já aconteceu comigo, que você já sofreu um dia. E foi muito bom, nesse período que aconteceu com você ou comigo, quando Deus levantou alguém para se colocar no nosso lugar, para nos ligar, para nos dar um abraço, para nos mandar uma mensagem, o que é que seja. Lembrem-se daqueles que sofrem. Isso agrada a Deus. O quarto aspecto que o texto fala é: tenha um casamento modelo para os outros. Isso é muito sério. O padrão de Deus, queridos, presta atenção nisso. O padrão de Deus sempre vai ser muito alto, porque Ele é excelente em tudo que Ele faz. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas estão casando, quando casam, já com prazo de validade para terminar. Isso é triste. Isso destruindo famílias, relacionamentos, um monte de situações nessa realidade. E a palavra de Deus diz aqui que o nosso casamento precisa ser modelo para a sociedade, porque isso agrada a Deus. As pessoas precisam olhar para o seu casamento, para a sua casa e família e dizer o seguinte: eu queria que meu casamento fosse igual a esse. Eu queria que a minha casa, a minha família fosse igual a essa casa. Mas muitas vezes, talvez, ao contrário disso tenha acontecido. As pessoas olham para os nossos lares, para os nossos casamentos, e eles não têm sido padrão de absolutamente nada. Nosso casamento, queridos, para os casados que aqui estão, precisa ser bíblico, precisa ser abençoado pelo Senhor, precisa estar firmado na palavra do Senhor. E só um detalhe: o casamento bíblico é entre homem e mulher e ponto. É simples
assim. Falei hoje de manhã, né? Sobre a gente ser resiliente em algumas coisas, em outras coisas a gente precisa ser firme. Não importa o que estão dizendo por aí, não importa o que os juízes decidem por aí, a nossa fé está baseada na palavra, aleluia. E Deus faz, transforma, faz milagre, Ele continua fazendo. Nosso casamento precisa ser baseado em e na fidelidade. Esses dias eu estava no carro, o Luca, meu filho, tem 11 anos, falou: papai, por que os casados usam aliança? Achei interessante a pergunta dele. Eu falei: porque isso significa que o papai tem uma aliança de fidelidade com a Mari. E quando eu saio na rua e a Mari sai na rua, por mais que o mundo esteja muito perdido, as pessoas precisam olhar para mim ou para ela e saberem: opa, essa pessoa é comprometida. Não só as pessoas, mas eu saber disso e ela saber disso. Meu olhar é para ela, meu coração é dela. Nossa casa é uma casa baseada na palavra e abençoada por Deus. Ah, tem perrengue? Tem luta? Tem dia difícil? Tem, igual na sua. Mas nós precisamos, como casal, entender que Deus nos coloca como parâmetro de bênção para outras pessoas, porque isso agrada o coração de Deus. A igreja, presta atenção nisso, queridos, precisa ser uma extensão do seu lar e do meu lar, e não o contrário. Sabe por quê? Porque é fácil ser cristão aqui. Por isso que o parâmetro é alto. Quando a gente vai olhar lá para a diaconia, lá para o presbiterato, não é? O parâmetro é alto. Homem de uma só mulher, fiel, com bom testemunho, e por aí vai. Aliás, isso é o padrão de Deus para nós, não é só para presbítero, pastor, para todo mundo. Lembre-se, queridos, que as pessoas vão ler você. Muitas delas não leem a Bíblia. Muitas delas não têm contato com a palavra. O que elas vão ler é a sua vida, é a sua casa, é a sua família. Isso agrada a Deus. O quinto aspecto é: seja sempre grato. E esse contexto aqui está falando sobre dinheiro, vocês perceberam isso? Não tenha o seu coração no dinheiro. E veja bem, não é problema ter dinheiro. Não é problema melhorar financeiramente de vida, é bênção. O problema, diz a palavra do Senhor, é que quando o seu coração está no dinheiro, quando você tem amor ao dinheiro, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, não precisamos ler agora. O problema é quando o dinheiro, misturado com o poder, ele se torna um Deus, com D minúsculo, obviamente, na sua vida. E isso tem nome na Bíblia, chama-se Mamon. E tem um monte de gente pregando um pseudo-evangelho que não é evangelho, que promete coisas que Jesus nunca prometeu. Porque prosperidade na palavra de Deus é ter uma vida sadia, é ter uma casa sadia, é ter um lar abençoado, é nada nos faltar. E tudo aquilo que Deus dá, a gente compartilha. Quando isso acontece, quando o meu coração está dividido, ou talvez inclinado para o dinheiro ou para o poder, isso desagrada a Deus. E o texto vai dizer: viva satisfeito, seja grato. Tem muita gente murmurando e reclamando, e isso desagrada ao Senhor, queridos. E eu sei que não está fácil para ninguém, eu sei que está difícil, está complicado, mas a promessa da palavra do Senhor é: nunca vi um justo desamparado e mendigar o pão, e nunca vai acontecer isso comigo e com você, aleluia, porque nós servimos esse Deus. Eu quero dar algumas dicas para você rapidinho, sobre como você não amar o dinheiro. Primeira dica que eu te dou é o seguinte: seja dizimista.
quem fala de dízimo, quem reclama de dízimo, quem fica com essa conversa mole, dízimo não é da nova aliança, dízimo é da antiga aliança, é gente que não é dizimista. Seja dizimista, isso vai mostrar que você não tem amor de dinheiro. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que 100% do que somos e temos é dele. Aliás, você não dá dízimo porque você não pode dar o que não é seu. Você não paga dízimo porque é impagável o que você pode fazer perante Deus. Dízimo se devolve. Porque tudo é dele. Então, quer não ter um amor ao dinheiro, quer não correr esse risco, seja dizimista. Seja dizimista. Eu aprendi dízimos e ofertas além da Bíblia com o meu avô, reverendo Lutero Sintra Damião. Muitos já ouviram falar dele, talvez, dos Damiões, né? Eu tenho essa unção damiônica, o pessoal brinca comigo. Dos Damiões, dos 4 irmãos pastores, o meu avô era o mais velho. Meu irmão se chama Lutero Neto. E o meu avô, ele não era de abraçar, você imagina, né? Aquele antigão, ele não era assim muito carinhoso. E como é que ele agradava os netos? Dando envelopinho com dinheiro. Oh, glória! Desde pequenininho. E eu me lembro, queridos, não importa a idade, ele falava 2 coisas para nós quando ele dava o envelopinho. Primeira coisa, não compra bombinha. Essa aí a gente pecava. Perdão, vô. E a segunda coisa é, no próximo domingo, devolva o dízimo desse dinheiro que o vovô deu. Estou falando de quando eu tinha 4, 5, 6 anos de idade, irmãos. E era, vamos lá, meu avô deu 50. E eu não sabia naquela época, né, pequenininho, o que é 10%? Aí eu perguntava para meu pai e minha mãe, o vovô falou que no domingo tem que pôr no envelope. Naquela época não tinha QR Code, Pix, né? Então era no envelope 10%, mãe, o que é 10%? Bom, 10% de 50, R$5. E eu pegava R$5, meu irmão, meus primos, quando ele dava o dinheirinho, que era aniversário e Natal. E a gente ia lá, né, e devolvia. Nunca foi uma crise para mim. Sabe por quê? O pessoal fica com essa onda de Antigo e Novo Testamento, mas quando é conveniente o Antigo Testamento, a gente toma posse, né? 1000 cairão ao meu lado, aleluia. Mas quando fala de dízimo, não, essa pulou. Então não quer ter o coração no dinheiro, queridos? Seja dizimista. Outra coisa, seja ofertante. Não é só dízimo, a palavra fala de dízimo e oferta. Pastor, o que é oferta? É aquilo que não é dízimo. Você pode ter oferta específica, né? Uma campanha da igreja, etc. Ou você pode ter uma oferta que o Espírito Santo coloca no seu coração. E me permita contar um testemunho. Eu fui pastor por 5 anos em Presidente Venceslau. E aí aconteceu uma situação, fiquei apertado financeiramente, e aí eu tive que vender um carro e comprar um carro mais velho. Eu comprei um Monza, irmãos, que eu tive vontade de pôr fogo nele todo dia. Mas todo santo dia, um Monza vinho. De vez em quando eu tenho pesadelo com aquele carro. Ele me deixou na mão assim umas 200.000 vezes. Eu falava, eu vou fazer um seguro e vou pôr fogo e vai dar um jeito, eu vou ganhar um seguro pelo menos. Não é possível. Eu vendi o carro, não menti para ninguém, o carro é uma bomba. Vendi. Tá bom. E apertado tal, chegou o final do ano, eu estava no culto, momento de dízimos e ofertas, eu ouvi uma voz na minha mente, e às vezes acontece comigo. Eu quero que você devolva mais 10% esse mês. Eu falei, Espírito Santo, o senhor deve estar de brincadeira comigo, né? Mais 10%. E eu rapidinho lá pensando, a música cantando lá, tocando, falei assim, deve ser da minha carne, né? Falei, da minha carne não é, porque a minha carne ia falar para eu gastar esse dinheiro no shopping, em algum outro lugar. Deve ser do diabo, eu pensei. Do diabo também não é, porque o diabo não ia mandar eu devolver o dinheiro na igreja. Falei, então é do Espírito Santo mesmo. Naquela época eu usava o talão de cheque, pra vocês verem que faz tempo, né? Eu catei o talão de cheque, parecia que estava tremendo assim, ó. Falei, eu vou fazer, Deus está mandando, eu vou fazer, eu vou obedecer em fé. Então eu já tinha devolvido o meu dízimo e naquele domingo o Espírito Santo falou, devolva mais 10%. Eu fiz o cheque no valor, pus lá e falei, glória a Deus.
Passou segunda, passou terça, passou quarta, passou quinta, eu recebi uma ligação. Banco Itaú. O senhor é o senhor Tiago Alves Sintra? Eu falei, pois não. Eu falei, será que Itaú está me ligando? O senhor tinha um Monza financiado com a gente? Falei, tinha. Falei, meu Deus, mais uma vez esse Monza, o que será que aconteceu? Então, o senhor quitou o financiamento? Quitei. Então, o senhor tem um dinheiro a receber do Monza, porque o senhor pagava as prestações antecipadas. Falei, deve ser mentira. Procure uma agência do Itaú com o seu RG, que eles vão te passar o dinheiro. Falei, eu vou lá. Se for doideira na minha cabeça e mentira, o cara vai falar, não tem dinheiro nenhum, vou embora, não conto nada para ninguém, tá tudo certo. Cheguei lá assim, entrei na fila, falei, me ligaram, disseram que eu tenho dinheiro para receber do Itaú de um financiamento de um carro, está aqui meu RG. Ela, pois não, o senhor tem dinheiro a receber. Irmãos, o valor que eu tinha a receber, que eu não sabia, era 3 vezes mais que o valor do dízimo ou da oferta ali devolvida. Glória a Deus. Ouça a voz do Espírito Santo. Outra coisa, para você não amar o dinheiro, além de ser dizimista e ofertante, seja generoso. O Novo Testamento vai falar muito sobre generosidade. E eu vou ensinar um negócio para você. Se você ainda não ouviu isso, o maior e melhor investimento que você vai fazer na sua vida financeiramente chama-se Reino de Deus. Reino de Deus. Porque a palavra diz que nós temos que ser bons mordomos daquilo que o Senhor nos dá. Seja um bom mordomo. Não tenha um amor nisso. Se você amar o dinheiro mais do que a Deus, isso desagrada a Deus. Quer ser alguém que agrada a Deus? Seja grato. Aprenda a viver feliz, independentemente das circunstâncias, porque Deus te honra. Deus me honra. Não ame o dinheiro. Como? Seja dizimista, ofertante, generoso, invista no reino de Jesus. Ele que nos sustenta. Ele que nos ajuda. Tudo é dele e é para a glória dele. O salmista diz, ele é o nosso pastor e nada nos... Está te faltando alguma coisa, meu irmão? Eu creio que até está sobrando. Glória a Deus. Seja alguém que agrada ao coração do Senhor. Está terminando. Penúltimo ponto. Não despreze a história de quem veio antes de você. Eu acho muito lindo isso no texto. Talvez dentro da IPI do Brasil, posso estar enganado, mas acho que não. Esta é uma das igrejas mais antigas que nós temos. Se eu tiver certo, vai completar em outubro 108 anos, é isso certo? Isso é maravilhoso, não é não, irmãos? 108 anos atrás, num Brasil totalmente diferente, diante de uma perseguição religiosa que nós tínhamos, e hoje ainda tem, de forma um pouco diferente, mas ainda existe, homens e mulheres de Deus enfrentaram um monte de situações para plantar uma igreja nessa cidade. Gente que gastou do seu dinheiro e que investiu o seu dinheiro, gente que se envolveu talvez em situações difíceis e complicadas, gente que honrou a sua fé em Jesus e plantou essa comunidade que está aqui até hoje. Glória ao nome de Jesus por isso. E nós não podemos, em hipótese nenhuma, porque isso desagrada a Deus, esquecer a nossa história. O legado que nos foi passado. Às vezes com sangue, com suor, com lutas. Hoje é muito fácil, irmãos. É tranquilo talvez. Mas nem sempre foi assim. Vocês sabem, né? Muitos aqui sabem, eu venho de uma família muito tradicional dentro da IPI do Brasil e eu louvo ao Senhor por isso. Na verdade, a nossa história começa com os avós do meu avô. Lá em Espírito Santo do Pinhal, divisa com Minas Gerais, que foram ser coordenadores de uma fazenda, e os donos daquela fazenda eram cristãos protestantes, naquela época falava-se assim, e um pastor ia fazer um culto na fazenda, e eles vindos de Portugal, muito firmes ali no catolicismo romano, por educação participaram daquele culto, os avós do meu avô, do reverendo Lutero. E aí eles participaram do culto, e acabou o culto, o pastor
foi conversar com eles e deu a Bíblia deles para eles lerem. Você sabe, eu sei que não havia um incentivo para que se lesse a palavra e a Bíblia. E aí os avós do meu avô começaram a ler a Bíblia e começaram a analisar algumas coisas e verem que eles estavam caminhando um caminho errado. E foi assim que começou a conversão e a transformação na minha família. Mas talvez vocês devam ter ouvido falar da minha bisavó, Dona Josefina Sintra Damião, que na década de 40, diante de um contexto totalmente diferente, era preletora nacional de congresso de mulheres, era a única mulher entre os pastores que falava. E minha tia, eu tenho uma tia que é homenagem a essa minha bisavó, minha tia chama Maria Josefina, que a gente chama de tia Fina. A tia Fina disse o seguinte, e a bicha pregava e falava bastante. E aí vem, irmãos, vem com essa minha bisavó, da minha bisavó, 4 filhos homens, 4 pastores, 5 filhos homens, 4 pastores, Lutero Sintra Damião, Josué Sintra Damião, Rubens Sintra Damião e Paulo Sintra Damião, que não é o meu pai, é meu tio-avô. E isso vem para o meu pai, e vem para mim, e bem rapidamente eu orava para não ser pastor, mas nem de graça. Fala, tá bom. O meu sonho, irmãos, presta atenção nisso, o meu sonho era ser promotor de justiça. E na minha cabeça estava tudo resolvido. Eu ia fazer direito, uma faculdade bacana, eu acho que eu conseguiria passar, e ia prestar para a promotoria, ia passar, ia ganhar bem, ia ajudar a sustentar dízimo, oferta, missionário, está tudo resolvido na minha cabeça. Mas tudo. Falava, chega de pastor, é muito dor de cabeça esse negócio. Meu avô, meu pai, todo mundo. E aí, em 1995, eu com 14 para 15 anos, num culto, lá na IP Central de Prudente, nós levamos um preletor para falar sobre avivamento. E estava um mover sobrenatural na igreja. Eu sei que vocês creem nisso. E aquele pastor parou o sermão, no meio do sermão, assim como se eu estivesse aqui, olhou para mim e falou assim, Tiago, tem um cajado na sua mão. Eu falei, mas qual, Tiago? E eu ficava no reto projetor. Lembra do reto projetor, gente? Era eu, o gordinho que ficava ali no reto projetor, mudando as letras. E eu falei, deve ser o Tiago. Ele falou, não, é você. E Deus está me dizendo que você ora para não ser pastor. Porque eu não contava isso para ninguém. Irmãos, eu tive um quebrantamento diante do Senhor, do Espírito Santo. Eu chorei por mais de 6 horas, sem parar, não entendendo aquilo. E o Espírito Santo trabalhando no meu coração. E depois daquela noite, o meu pai foi muito legal. Ele não conversou comigo, ele falou, deixa fluir. Ele conversou comigo no outro dia. Falou, fica na sua... É o seco o Espírito Santo, não tem nada com isso. E aí na outra manhã, ele acordou, a gente foi tomar café, ele falou, vem aqui, agora a gente vai conversar. O que aconteceu? Eu falei, pai, tá. Ele falou, então tá bom. Você entendeu esse sim e amém de Deus? Eu falei, sim, pai. Então nós vamos investir nisso aí na sua vida. Irmãos, eu participei de todos os projetos de fera missionária no campo. Fui para fora do Brasil ser missionário 1 ano. E depois daquilo, eu não consigo me ver em outro lugar, a não ser esse aqui, ó. Porque eu quero seguir a vontade do Senhor. Só que eu agradeço a Deus e eu fui muito privilegiado pelo legado que eu tenho. Ser Damião às vezes abre as portas e às vezes fecha as portas. Não tem problema. Mas eu preciso olhar para a história. E o texto diz, queridos, que isso agrada a Deus quando a gente não despreza a história de quem veio antes de nós. Essa igreja tem muita história. Mas muita gente aqui gastou a sua vida pelo Evangelho. Num tempo difícil, num tempo complicado, num tempo de muita perseguição. Mas o Senhor honrou. E hoje esse lugar está aqui aberto. Para que você e eu ouçamos a mensagem do Evangelho. Porque teve gente que gastou a sua vida. E nós precisamos também gastar as nossas vidas e deixar um legado para os que virão. Um legado de bênção, um legado de mensagem, um legado da palavra do Senhor.
do Evangelho de Jesus. E a pergunta é: qual legado você vai deixar? Qual legado você está deixando? Você está muito preocupado em deixar dinheiro para os seus filhos? Vou te dar uma notícia que talvez você não saiba. Em menos de 5 anos acabou o dinheiro que você deixou. Pode ter certeza. Sou pastor há 23 anos. Sei do que eu estou falando. Fora as vezes que eu tive que ir lá refazer a amizade de irmão. Porque era irmão, bonitinho, dava beijinho até o pai morreu. O pai morreu, o pau quebrou. Eu fui em velório uma vez, irmãos, de uma família muito rica. Um irmão entrava para ver o pai lá, né? O outro saía. E vice-versa. Só ficava perto quando um não estava. Adiantou o quê? Qual legado você vai deixar? Eu prefiro que você deixe como legado, e a Bíblia diz, um legado que deixe eternidade de transformação de vida. É isso que o Senhor quer de nós, de mim e de você. Por isso, não despreze a história de quem veio antes de nós, antes de mim e de você. Isso agrada o coração de Deus. E o último aspecto que o texto diz: Ele não muda, louvado seja o nome do Senhor. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele sustentou, Ele vai te sustentar hoje. Preste atenção nisso. Ele amou, Ele te ama hoje. Ele perdoou, Ele te perdoa hoje. Ele salvou, Ele salva hoje. Ele curou, Ele te cura hoje. A minha e a sua mudança real de vida passam pela nova vida que Ele providencia para mim e para você. Por isso Ele não muda. Nós precisamos mudar. E nós precisamos de mudança nele. E isso agrada o coração de Deus pelo fato de eu entender que Ele muda a minha história, Ele muda a sua história, Ele muda as nossas vidas. Quero terminar, antes da gente orar. Eu comecei falando sobre pessoas desagradáveis. Você tem sido agradável ou desagradável? Você tem sido agradável ou desagradável? A palavra diz que nós precisamos agradar a Deus. Esse texto mostra alguns aspectos de como agradá-lo. Quero fazer outra pergunta. Você tem procurado com a sua vida agradar a Deus ou ser agradável às pessoas? Tem gente negociando o que não é negociável para agradar as pessoas. O apóstolo Paulo enfatiza muito isso, né? Eu não estou aqui para agradar vocês, doutores da lei. Eu estou aqui para agradar o meu Deus. E às vezes, por agradar a Deus, a gente vai desagradar as pessoas. E está tudo bem. Qual tem sido o seu foco? Agradar os outros para ficar bem? Ou ser agradável ao Senhor? Você quer agradar a Deus? Siga as orientações do livro. Eu quero ser agradável ao Senhor. Não é fácil. Porém, é possível nele, de pendurados nele, caminhando nele, tendo a nossa vida baseada nele, na sua palavra, na força dele, na unção dele, com a presença dele em nós. Porque se eu for alguém, você for alguém que agrada a Deus, você vai ser agradável às pessoas, e essas pessoas vão ser contaminadas pelo amor de Jesus através da tua vida e da minha. Como está o seu casamento? Como está a sua vida? Você é alguém que recebe bem as pessoas? Ou não está nem aí para as pessoas? Você é alguém que é grato ou é alguém que vive reclamando? Vive murmurando? Nada está bom,
a igreja não está boa, não sei quem não está bom, e o governo não está bom, e está tudo ruim, o trânsito não está bom, não tem palavra de agradecimento na sua boca. Isso desagrada a Deus. Paulo diz: aprendi a viver contente e feliz em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu queria que você fechasse os seus olhos, por favor, curvasse a sua cabeça. Eu quero orar por nós, pelas nossas vidas, pela tua vida. O Ministério de Música vai começar essa canção. Eu quero que, mesmo sentados, você ouça essa ministração da canção, e no meio dela eu vou orar. Então eu queria que você não cantasse nesse momento, mas você refletisse sobre a sua vida. Senhor, nisso aqui eu tenho sido agradável, mas eu confesso, Senhor, que nisso e naquilo eu tenho sido alguém desagradável. Senhor, muda a minha vida. Muda isso, Pai, muda isso, Deus, em nome de Jesus. Eu quero ser alguém que te agrade. Em nome de Jesus, Senhor. Som do meu coração, Jesus, toca o meu coração, muda, Jesus, transforma. Engrandecido seja o teu nome. Aleluia. Coloque sua vida no altar do Senhor, diante de Deus nesse momento. Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Eu quero orar pela tua vida agora, meu irmão, minha irmã, pela minha vida. E eu quero ser alguém que agrada ao Senhor. E eu quero, em nome de Jesus, que tudo aquilo que tem desagradado ao Senhor seja banido da minha vida e do meu coração. Que o Senhor, que sonda e conhece, possa transformar, possa fazer um milagre, possa dar um renovo. E se você, querido, assim como eu, nesse desafio de fé, nessa noite, quer sair daqui como alguém que agrada a Jesus, eu faço um desafio para você. Fique em pé onde você está e eu quero orar pela sua vida, pelo seu coração. Eu quero ser alguém que te agrade, Senhor. Eu quero ser alguém que te agrade, Jesus. E aquilo que eu tenho feito, Pai, que tem te desagradado, Jesus, muda no meu coração, Senhor. Quebranta o meu coração, Jesus, aleluia. Ó Deus, em nome de Jesus, eu coloco o teu povo, Senhor, cada irmão, cada irmã, Pai, que se coloca agora diante de ti, Jesus. Ó Deus, a tua palavra nos ensina que precisamos ser agradáveis ao Senhor. E Deus, falando da minha vida,
por vezes, e por muitas vezes, eu tenho desagradado o teu coração. Quando eu não olho para o meu próximo, Senhor, quando eu não faço aquilo que precisa ser feito, quando, Pai, eu não me importo com as pessoas, Senhor, quando eu não amo como o Senhor amou, Senhor, quando o meu casamento, Pai, é uma lástima ao invés de ser uma bênção. Por isso, Jesus, eu te clamo e te peço, vem sobre nós com cura nessa noite, Jesus. E tudo aquilo que te desagrada, Jesus, em nós, na nossa vida, Pai, se torne agradável a Ti. Por isso, Deus, quebra o que precisa ser quebrado, transforma o que precisa ser transformado, muda o que precisa ser mudado, em nome de Jesus, Senhor. A Tua palavra diz, e nós declaramos ela, Senhor, o Senhor faz novas todas as coisas. Faz o novo do Senhor sobre nós hoje aqui. Faz, Jesus. Renova-nos, transforma-nos, Senhor, molda-nos, Senhor. Que ao respirar, ao caminhar, ao acordar, ao falar, sejamos agradáveis a Ti, Jesus. A Ti, porque a Ti toda honra, glória, louvor e adoração. E o texto termina dizendo: o Senhor é o mesmo sempre, hoje e eternamente, aleluia. O Senhor não muda, nós é que precisamos mudar no Senhor. Então nos muda nessa noite. Novos casamentos renovados pelo Senhor, Pai. Relacionamentos renovados entre pais e filhos, filhos e pais, Senhor. Na parte financeira, Senhor, se a gente tem murmurado, não só nela, mas na vida, se a gente tem se levantado e aberto a nossa voz e boca, Pai, para murmurar, fecha a nossa boca, Pai, e que ela se abra para louvar e agradecer, porque nada nos tem faltado, Jesus. Tira a murmuração da nossa boca e enche os nossos lábios de louvor, de adoração, de gratidão a Ti, Jesus. Aleluia. Toca o nosso coração, Pai. Muda-nos, molda-nos, transforma-nos nessa noite e nesse lugar. Nós louvamos o Senhor, Pai. Isso vem forte no meu coração agora, Pai, pelos irmãos e irmãs que eu não sei o nome, mas o Senhor sabe, porque já estão contigo, que plantaram essa igreja aqui, Senhor, com suor, com lágrimas, com sangue por vezes, debaixo de perseguição, debaixo de luta, Senhor, mas foram fiéis e ergueram bem alto o seu pendão, firme sempre até morrer. E nós estamos aqui hoje, Pai, com esse templo lindo, com as portas abertas, Senhor, com ar-condicionado, com som, com tudo, Senhor, porque pessoas investiram a sua vida e nós não menosprezamos, Senhor, esses irmãos e irmãs. Louvado seja o Teu nome, Jesus, e que nós continuemos em nome de Jesus o legado que eles nos deixaram para gerações e gerações que vierem. Meu coração também queima, Senhor, para orar, Pai, pelos lares aqui, pelas casas, Senhor. Renova os lares, Jesus. Renova as casas, Jesus. Os matrimônios, Jesus. Traz cura, Jesus, traz cura. Cura de coisas que estão guardadas no coração, Jesus. Que isso seja tirado do coração. Coisas mal resolvidas, coisas, Pai, que se tornaram como raiz de amargura no coração. Oh Deus, em nome de Jesus, o Senhor renova agora em nome de Jesus, Pai, para que a nossa casa, o nosso lar sejam agradáveis a Ti, Jesus. Cura, cura, cura em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor. Nós clamamos a Ti, para a honra e glória do Senhor. E eu quero que nós encerremos esse tempo, queridos, cantando bem forte essa canção desde o início. E essa canção é muito séria, porque você vai dizer para o Senhor: Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Você está fazendo um pacto com Deus, você está entendendo isso? Porque às vezes a gente canta sem pensar, ou pensando no outro: Senhor, usa-me, mas ó,
usa o pastor Tiago lá, usa fulano, eis-me aqui, mas envia o outro. Mas a palavra diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então usa. Eu vou dizer um negócio para você: não é chover no molhado. O Espírito Santo de Deus quer te usar. E essa semana você vai ter experiências tremendas com o Senhor. Amém. Ele te usando. Estava conversando com meu irmão hoje de manhã. Eu falei que várias vezes eu parei de ter vergonha faz muito tempo. Crente tem que ser sem vergonha, irmão. Então, a fila de mercado, você passa, eu passo, né? Qual geralmente é a conversa? Ah, mas o governo, mas tá tudo difícil. E aí eu começo a falar coisas positivas. Tá difícil, mas Deus tem me abençoado, não tem faltado nada em casa. E várias vezes eu já orei na fila do mercado pelas pessoas. Ai, pastor, eu não tenho vergonha do evangelho. A palavra diz que é loucura para saber. Então, se chamar nós de louco, tá tudo certo, gente. Tá tudo certo. Uma vez eu era adolescente, antes da gente cantar, e eu tava naquele fogo, né? Me converti assim. Fui convertido pelo Senhor aos 13 para 14 anos. Eu sou péssimo de data, mas foi no dia 24 de 4 de 1994. Decorei por causa do 4. E eu tava lá. E aqui em Santos tem também, quando tem lá, como chama o pessoal que bom? Os ciganos. E a mulher lá: deixa eu ler sua mão. Eu falei: deixa, só se eu ler a sua primeiro. Ela falou: você lê a mão? Eu falei: vixe, você nem tem noção. Aí catei a mão dela e falei assim: ó, seu caminho está entortando, ó, e levando você para o abismo. Ela tirou a mão assim e me xingou. Falou: você é crente, né? Eu falei: muito. Jesus te abençoe. E aí ela começou a me xingar e eu saí. Mas eu li a mão dela. Não falei nenhuma mentira. Porque o Senhor quer nos usar. E isso agrada a Ele. Amém?